Boa noite, amados, a paz do Senhor. Um prazer nós estarmos de volta. Assim o Senhor nos concedeu mais uma semana, mais uma oportunidade para nós estarmos aqui aprendendo a palavra do Senhor. Quero te convidar para nós estarmos orando. Depois eu tenho alguns anúncios a fazer. Falar um pouquinho sobre a nossa escola bíblica, que nós vamos inaugurar no próximo mês. Eu tenho estudado com você os resumos da Bíblia aqui no meu estúdio, mas a partir do próximo mês nós estaremos inaugurando a nossa escola bíblica na nossa igreja, com um fundo legal. Eu acho que vai ser um momento muito interessante. Daqui a pouco eu quero entrar em mais detalhes. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta noite, obrigado por esta rica oportunidade de podermos estar aqui em família, aprendendo a Tua palavra. Te damos graça por isso. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por cada vida que está conectado, aquelas que assistirão no outro dia. Eu agradeço a Ti para a vida de cada uma delas, que a Tua palavra venha adentrar os seus corações e venha fazer morada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, então, no próximo mês, nós estaremos inaugurando a nossa escola bíblica Resgatado. Olha que legal, hein? Escola Bíblica Resgatado. Você vê esse bannerzinho feito com tanto amor pela Tayane, você vai ver. Escola Bíblica Resgatado. Breve, às terças-feiras. Então, toda terça-feira, 19h30, nós estaremos ao vivo. Agora ao vivo mesmo. Essa aula, como vocês sabem, ela, esse resumo, tem sido gravadas e depois a gente sobe para o YouTube para liberar às terça-feiras. E na nossa escola será ao vivo, as nossas aulas serão ao vivo, e não só o pastor Edi estará lecionando, nós teremos outros professores, outros pastores, como pastor Alcino, pastor Abel, pastor Ramon, no futuro próximo, pastor Wander, diaconisa Rosane, a Tayane, pastora Ana, todos esses estarão ministrando. Aí eu não sei, nós vamos começar às terça-feiras, mas dependendo da necessidade, nós, para um futuro, claro, poderemos dar aula outros dias também. O que nós queremos é levar até você, até a sua casa, a palavra do Senhor, o ensino da palavra. Então você terá, durante as aulas, você terá oportunidade para estar fazendo perguntas. Nós vamos estar à mesa, que sempre as nossas aulas serão 2, 3 ou até 4 pessoas nessas aulas na mesa. Nós estaremos anotando as suas dúvidas e levando até você a resposta para que cresçamos juntos. Conheçamos e prossigamos em conhecer a palavra. Deus falou através do profeta Oséias, lá no capítulo 6, verso 3. No mesmo livro de Oséias, no capítulo 4, verso 6, diz que o meu povo, ainda fala, o meu povo, ele perece por falta de conhecimento. Você pode ver que em todas as áreas, né? Por falta, as pessoas erram, claro, cometem erros por ignorância, por falta de conhecimento. Algumas, claro que nós sabemos, algumas pessoas, mesmo tendo conhecimento, continuam errando, continuam na prática, mas isso é uma minoria. Mas nós estamos aqui para aprender mais da palavra e aplicar isso às nossas vidas. Amém, querido? Então,
mês de agosto, nós estaremos inaugurando. Eu não sei ainda qual terça-feira de agosto, mas será no mês de agosto, em nome de Jesus. E hoje chegamos na segunda carta Gerais, porque nós demos todas as cartas paulinas. Começamos lá em Gênesis, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Chegamos agora, demos todas as cartas paulinas. Semana passada eu estive ministrando esse pequeno resumo. Irmão, isso é bem superficial, mas eu quero confessar algo para vocês. Durante os meus mais de 25 anos estudando a Bíblia, 4 anos de seminário, quando eu fiz bacharel em teologia, nesses anos todos, eu nunca aprendi tanto a Bíblia como eu tenho aprendido agora, durante esse período que eu estou dando os resumos. Aí cada livro que eu vou estudar, preparar a aula, eu digo, meu Deus, eu não sabia disso, olha como o Senhor está trazendo luz. E a palavra é luz para o nosso caminho, é lâmpada. E luz para o nosso caminho, querido. Se nós tivermos a palavra, nós não vamos tropeçar e vamos cair não, queridos. As pedras surgirão, mas nós vamos passar sobre elas. E hoje nós chegamos em Tiago. Tiago, meu irmão de Jesus. Tiago aqui não é o discípulo Tiago, não. Lembra tem até aquela musiquinha Pedro e João, Tiago no barquinho, não é esse Tiago. O Tiago apóstolo, né, o discípulo, é outro Tiago. Esse Tiago, ele não era nem convertido. Ele se converteu quando ele foi um dos primeiros a ver Jesus após Jesus ressuscitar. Jesus ressuscita e fala, Tiago, eu estou aqui, ó. E ele se converte e passa a ser o segundo pastor da igreja de Jerusalém. O primeiro foi Pedro, né? Quando Jesus falou, vai lá, Pedro, apacenta minhas ovelhas, Pedro. Aí Pedro é o primeiro pastor da igreja de Jerusalém. E Tiago, quando Pedro sai para fazer a obra, vai para outros lugares, Tiago assume o pastoreio ali. Mas vamos aqui. Vamos nessa Epístola Universal de Tiago. Qual o título que eu dei para esse estudo? Cristianismo prático. Eu quero adiantar para você que o apóstolo Paulo, ele fala muito sobre a graça. A salvação pela graça. Nós estudamos bastante sobre isto. Paulo vai sempre falando sobre a graça. Tiago, ele escreve essa carta, assim, a perspectiva que é um complemento daquilo que Paulo falava. Paulo falava da graça, e Tiago agora fala da graça, mas com as obras. Nós vamos ver. Então vamos lá. A carta de Tiago traz um contraponto com uma outra face do Evangelho. Porque a salvação é pela graça. Sim, e é mesmo. Mas Tiago, ele complementa, ele traz um contraponto da outra face do Evangelho. Paulo frisa bastante, repetindo aqui, né? Bastante a graça. Tiago já mostra-nos o resultado da graça. Então, qual é o resultado da graça? Nós vamos ver. Paulo enfatiza o fato de que a salvação não se dá por obras. Paulo fala que a salvação é pela graça. Paulo não enfatiza em momento algum que a salvação é pelas obras. Não, é pela graça. Isso é Paulo. Tiago, ele complementa. Tiago, em outra perspectiva, ele diz que, por outro lado, a fé que não possui obras é morta. Uma fé que não produz obras de salvação é morta.
Tiago fala isto. A obra salva, não, só obra não, mas o salvo, ele é impulsionado a fazer as boas obras. Olha que interessante o cumprimento aqui. Vamos ver aí Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, você tem uma Bíblia aí? Pega pra gente estar lendo. Tiago, capítulo 2, verso 14. Olha só que Tiago diz: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Tiago fala, gente, Tiago, ele não pregou para ímpio. Grave isso. Paulo não. Paulo pregou para ímpio, para que esses ímpios reconhecessem Jesus. Tiago, ele prega para crente. Ele fala, gente, agora que vocês se converteram, agora nós vamos fazer a boa obra, vamos nos preocupar com o semelhante. Vamos amar o próximo como a nós mesmos. É isso que Jesus falou. Nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Tiago conhecia muito bem o Sermão do Monte. Vamos dar continuidade aqui. Ambos os aspectos são parte do Evangelho, complementando um ao outro. Tiago não está afirmando que a salvação se dá pelas obras. Em momento algum, Tiago afirma isto, que a salvação se dá pelas obras. Não, Tiago não faz. E sim que ainda que a salvação seja pela fé, a verdadeira salvação produz obras. Tiago alerta todo aquele que acredita que ter aceitado Jesus, mas sem nenhuma mudança de vida, foi de fato salvo. Pois a verdadeira fé produzirá frutos dignos de arrependimento. Então não é, amado, não, ele tem muito dinheiro, ele faz obra, faz... Não. O que vai levar o homem à salvação é Jesus Cristo. Reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador. Agora eu vou complementar esta conversão fazendo boas obras. Me preocupando com meu irmão, me preocupando com o mais necessitado. O texto-chave dessa carta está em Tiago 2, verso 26, diz assim, verso 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Eu creio em Jesus Cristo mesmo, eu tenho fé, mas eu só olho para o meu umbigo. Eu só enxergo o meu umbigo, eu não olho para o outro. É para nós pensarmos, não é, irmão? Chegamos num ponto para nós pararmos e pensarmos nisto. A fé nos salva. Somos salvos pela graça mediante a fé. Porém, as obras devem acompanhar toda a fé genuína. Isso que o Tiago está colocando. Pois se não há obras, a fé que a pessoa possui é como um corpo sem o espírito. É inoperante, ineficaz, é morta, é inexistente. Nós precisamos, como igreja, estarmos mesmo preocupados. Agora teve essa enchente aí em Paracambi, não, pessoas ficaram aqui no cidades próximas, Mendes,
nós ajudamos. Nós não fechamos os olhos, não. Nós cooperamos. Tudo com sabedoria, com tranquilidade, entendeu? Mas ajudamos. O nosso ministério, ministério resgatado para resgatar, é um ministério abençoador. Poucos dias eu citei com um dos nossos pastores, eu falei assim, o irmão vai fazer uma ressonância, tal, está marcado, e aí ele falou que se fosse esperar lá pelo governo e tal, levaria o SUS, né? Levaria acho que mais de 40 dias. Mas tem que ser rápido. Aí, na hora que eu falei isso, aí eu falei com esse pastor, eu falei com ele, não vamos fazer essa ressonância agora, rápido. Primeira coisa que esse pastor falou comigo, pastor, vê quanto é, conte comigo, estou junto. Deu para entender, amado? O nosso ministério é assim, estou junto, nós estamos juntos. Ninguém vai ficar para trás na nossa família, no nosso ministério não. Lembra quando Davi, ele chega em Ziclag, a cidade estava queimada, estava todo mundo cansado, levaram as mulheres, levaram as crianças, os filhos, e ele consulta o Senhor, perseguirei eu esse povo? Deus pode ir. E ele sai, quando ele chega à beira do rio, uma quantidade de soldados com ele, cansavam, nós não aguentamos mais. Falou, então vamos continuar com os outros, vocês ficam aqui descansando. Eles foram lá e venceram a guerra, pegaram tudo de volta, os despojos. Quando chegaram ali, o que eles fizeram? Não, todos receberão partes iguais, vamos dividir em partes iguais. Ninguém fica para trás. Grave isso. Se você faz parte da nossa família, você não ficará para trás. Agora, quando o outro também tiver com dificuldade, claro que você vai chegar junto para ajudar também. Então, esse é o conselho de Tiago. Conselho de Tiago para nós. A carta de Tiago é cheia de conselhos práticos. Falei de conselho? Sobre a conduta do cristão. Você vê, ele estava ensinando quem? Crentes. A conduta do cristão, principalmente para os cristãos que estão debaixo de pressões. Naquela época, no século I, século II, era perseguição demais, amado. No capítulo 1, do verso 2 a 4, olha só a coisa, vamos ver aí, capítulo 1, verso 2 a 4, olha o que ele fala. Meus irmãos, tem de grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a aparência da sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Perfeição aqui, amado, não é assim, eu sou perfeito, não. Isso não é que o Tiago está falando, não. Porque ninguém é perfeito. Perfeição aqui é completo. Então, quando vocês passarem por dificuldade, essas aflições, persevere, porque essa perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e nada deficientes. Continue firmes. Tiago está encorajando os cristãos, dizendo que esses deveriam alegrar-se na perseguição. Olha só que interessante.
pois quando passavam por essas pressões, mantendo-se firmes, a perseverança seria produzida neles, e se perseverarem de maneira completa, seriam completos. É aí que é a perfeição, viu? Íntegros, sem falta de nada. E completos. Vemos também conselho para os cristãos ricos. Isso aí acontece também nos dias de hoje, porque havia uma supervalorização para aqueles que tinham muito dinheiro, se sentissem como pessoas inferiores por isso. Olha só, interessante isso. No capítulo 1, aí no verso 9, vamos ver, olha só. Mas gloria-se o irmão abatido na sua exaltação. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Não se sinta menor, menos do que ninguém, não. Tiago está falando, dando continuidade, ele fala também para os ricos, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Olha só, verso 10. E o rico em seu abatimento, insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência de seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Ele está falando, ei, vocês estão todos iguais. Querido, dentro da nossa comunidade não tem pobre, não tem rico. Na nossa comunidade nós somos todos iguais, queridos. Todos iguais. Todos nós, na nossa comunidade, 99% dos irmãos entendem que deve devolver ao Senhor aquilo que é do Senhor, por gratidão ao Senhor. Somos todos. Não importa se um devolve um valor X, lá em cima o outro um valor. Não, somos todos iguais. Tiago também traz conselhos aos membros da igreja, no capítulo 2, do 1 ao 9. O capítulo 2, verso 1 ao 9. Diz assim, deixa eu anotar aqui: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa igreja, sinagoga, algum homem com anéis de ouro nos dedos, em traje de luxo, e entrar também algum pobre, andrajoso, e tratar-te com deferência, o que tem os trajes de luxo, lhe disserte, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e dissertes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornaste juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino, que ele prometeu aos que amam? Ele falou, olha gente, entre o rico com anéis de ouro no dedo, aí vocês colocam ele aqui, ó, à frente. Entre o pobre, não, esse fica lá atrás. Talvez você conheça algum lugar, de repente até mesmo alguma igreja, que você entra, o rico tem até o lugar dele na cadeira. Não, irmão, não, nós somos iguais. Somos iguais. Totalmente iguais. Eu vi uma certa vez um testemunho, alguém falando, o pastor foi pregar numa igreja. Ninguém foi pregar numa igreja. Ele estava foi convidado para pastorear aquela igreja.
E naquele dia que ele ia se apresentar àquela igreja, ele foi. Mas só que ele foi vestido de mendigo. Chegou lá aquele mendigo, mas era o pastor que ia pastorear aquela igreja. E agora, irmão, quando aquele mendigo chegou na igreja, com aquelas roupas que você olha assim e fala, perto de mim não. Aí ele pôde descobrir que igreja era realmente aquela que ele ia pastorear. Quem eram as pessoas que ele ia pastorear, amado. Que nós, ao entrar na nossa sinagoga, na nossa igreja, uma pessoa que olhamos assim, humilde, que possamos abraçá-los, recebê-los da mesma forma. Se chegar a uma pessoa bem vestida, com anéis de ouro, mesma coisa, que para Deus somos todos iguais. E o que o Tiago está falando, assim, não faça acepção de pessoas. Eu acho que nós estamos aprendendo bastante com essa carta, né? Não é verdade, amados? Estamos aprendendo bastante. Na nossa escola, dentro desse contexto, você já poderia fazer pergunta. Mandar agora, o outro anotando e... Pastor, fulano está perguntando aqui isso. E nós responderíamos. Vai ser muito bom. Eu sei que você vai pegar o link da nossa escola e vai compartilhar mesmo com todos os seus amigos, conhecidos. Olha, que todas a nossa escola, ela será a primeira escola online da nossa região. Mas isso aí não é para nós vir soberbo em nós, não. A primeira escola online na nossa região, isso quer dizer que nós estaremos na nossa região abençoando vidas gratuitas, sem cobrar nada. Claro que o nosso ministério tem o Pix do nosso ministério, e qualquer aluno que queira abençoar o nosso ministério ofertando, qualquer oferta é bem-vinda. Ah, o senhor não aceita oferta não, pastor? Claro que aceitamos. Há uma despesa normal, a despesa de luz, de água, de materiais, de mão de vida, de mão de obras. Assim. Mas que nós cobramos para ensinar a palavra ou pregar a palavra de forma alguma. Por isso nós não trazemos pregadores famosos na nossa igreja, porque nós não pagamos ninguém para pregar aqui, nem para pregar, nem para cantar. Porque hoje você pode reparar que as igrejas que estão, na minha visão, fora da Bíblia, é aquela igreja chamada de salão de festa. O que é uma igreja salão de festa? Salão de festas. Aquela que ele hoje é a cantora tal, a pregadora famosa tal, mas a igreja tem que pagar. Aí vem todo mundo, aí fica aquela festa, aí tem que tirar oferta, o máximo pegar, poder pagar aquele ali. Você gostaria de morar num salão de festa? Não. Quer ver uma outra igreja que não está na Bíblia? A igreja mercado, ou supermercado, ou mercadinho, aquela portinha, onde as pessoas vão, mas só em busca da bênção. É como se você hoje fosse lá no mercado, comprar um pacote de macarrão e chegasse no caixa, pagasse e fosse embora. Essa é a igreja, você vai lá para receber alguma coisa. Não. Você gostaria de morar no mercado? Não. Uma outra igreja também que não está aqui, é que às vezes a gente ouve algumas pessoas, a nossa igreja é um hospital. Não, a nossa igreja não é um hospital. Para ficar cuidando,
Veio doente. Claro, vinde todos como estás. Mas no hospital, amado, você chega lá, você se consulta, ou fica internado lá por uma semana, 2, 3 dias, doido para meter o pé e ir embora. Aí as pessoas vêm, recebem até a cura, mas vai embora. Não. Não. Você gostaria de morar no hospital? Não. Na igreja não é isso. Igreja é para aprender, para entregar o sacrifício. Como Paulo escrevendo a Romanos, um culto racional. Chegava, Senhor, eu vim te adorar, Senhor. Tua palavra diz que tudo que tem fôlego, louve o nome do Senhor. Estou aqui para isto. Eu vim aqui dançar para o Senhor. Hoje eu não quero dançar porque... Não, eu vim dançar para o Senhor. Hoje eu não quero cantar. Deus habita no meio da adoração. Então eu vim cantar para o Senhor. O louvor. Quando eu falo mistério de louvor, estou falando geral, falei dança, louvor, instrumental. Deus habita no meio da adoração. Então quando você está tocando o seu teclado, tocar um teclado não é simplesmente tocar um teclado, é adorar o Senhor. Não é chegar lá e ficar, não, é adorar, tem que ter prazer. Pegar o violão, ter prazer, o baixo, tocar uma bateria, tem que ter prazer. O Deus habita no meio da adoração, queridos. Quando você vai ministrar o louvor, Deus habita no meio disto. Precisamos entender isto. Aí nós vamos fazer com mais prazer a obra do Senhor. Você que está lá na transmissão do culto, colocando lá as letras, pegando a câmera. Aquilo ali, Deus habita no meio da adoração. Você está fazendo a obra do Senhor, mas faça com prazer mesmo. Você está à porta recebendo os irmãos. Melhor estar à porta um dia do que outras partes 1000. Receber as pessoas com um sorriso. Abraçar. E dizer que Jesus te ama. Muito bom. A melhor coisa que eu fiz na vida foi ter aceitado Jesus. Já fiz muita coisa na vida, mas a melhor coisa que eu fiz foi ter aceitado Jesus. Eu aceitei Cristo como meu único Senhor e Salvador. O autor desta carta, Tiago, meu irmão de Jesus, o qual ele não cria em Cristo, quando esse ainda estava vivo. Você sabia disso, né? Vamos ver aqui, lá no Evangelho de João. Quero te mostrar. Evangelho de João. Abra lá, por favor, no capítulo 7. Quero te mostrar algo. A partir do verso 2, diz assim: E estava próxima a festa dos judeus e dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, os irmãos de Jesus disseram para ele: Sai daqui, rapaz, vai lá para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se faz estas coisas, manifesta-te ao mundo. Verso 5. Olha o que João diz. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. João falou assim: nem os seus irmãos criam nele. Por isso que eles falaram isto. Vamos ver mais à frente. Olha só. Tiago e os outros irmãos de Jesus desafiaram Jesus a ir à festa dos tabernáculos para operar seus milagres,
Porém, isto foi por causa da fé, foi por causa da falta de fé que eles tinham em Cristo. Em 1 Coríntios, em primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, verso 7, vamos ver? Vamos esperar aí. 1 Coríntios 15, verso 7, olha só que interessante. Diz assim: 1 Coríntios 15 fala sobre a ressurreição. A ressurreição de Cristo. Então Cristo morre e aqui fala sobre a ressurreição. Eu vou ler o verso 6 também. Depois foi visto... verso 6. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Aqui vive na época que Paulo escreveu essa carta, tá, amado? Mas alguns já dormem também. Então, nessa época, Paulo escrevendo, ele falou, os 500 irmãos viram Cristo, depois que ele ressuscitou. Alguns já morreram, mas a maior parte ainda vivem, naquela época. Agora, verso 7. Depois foi visto por Tiago. Tiago. Depois por todos os apóstolos. Então não está falando do Tiago apóstolo, está falando de Tiago, meu irmão de Cristo. Tá bom? Tiago também estava presente no dia de Pentecoste. Claro, já havia se convertido e agora ele não faltou ao culto. Ele estava lá, quando Jesus falou assim, eu vou, mas vocês fiquem em Jerusalém. E eles ficaram em Jerusalém, aqueles 120 irmãos. Tiago estava presente quando o Espírito foi derramado. Vamos ver esse texto? Atos capítulo 1. Já estou entrando para a reta final, para a gente entender um pouquinho. Capítulo 1, verso 14, diz assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica, olha que Lucas relata, com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, quem estavam ali? Os apóstolos que ficaram, as mulheres, Lucas falou, Maria, mãe de Jesus, e também os seus irmãos. Tiago estava presente, tá? Tiago tornou-se posteriormente o líder da igreja de Jerusalém, sucedendo ao apóstolo Pedro, que provavelmente expandiu seu ministério para além de Jerusalém. Quando você chega lá em Atos capítulo 12, vamos mais à frente um pouquinho, Atos capítulo 12, Atos 12, verso 17. O que Atos capítulo 12 fala quando Pedro estava preso e aí eles mandam matar Tiago apóstolo, tá? Aí a igreja ora ao Senhor e Deus liberta Pedro, livra Pedro da morte, sai da prisão. Então aqui no capítulo 12, Herodes manda matar Tiago, mas Pedro é livre da prisão. No capítulo 12 você vai vendo. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja, verso 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Agora lá no verso 17. Dentro daquela, eles ali juntos falando, no verso 17 diz assim, e acenando-lhes ele com a mão para que se calasse, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão, Pedro, e disse, anunciai isto a Tiago e aos irmãos.
E, saindo, partiu para outro lugar. Pedro falou assim, contou como ele saiu da prisão e falou, avisa, anuncia a Tiago e a todos os seus irmãos. Fala para eles. Tem um texto que eu deixei anotado, eu quero ler com você também. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Marcos 6, verso 3. Vamos ver o que diz. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? Escandalizavam-se nele. A carta de Tiago. Eu tenho um outro texto, deixa eu ler antes de dar continuidade aqui. Me lembrei, Mateus 13. Vamos ver aqui, Mateus capítulo 13, verso 55. Olha que Mateus relata também. Não é este o filho do carpinteiro? Quem é o filho do carpinteiro? José era o carpinteiro. Quem é o filho de José? Do caso aqui. Jesus. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Mateus também relata, fala sobre que Tiago é meu irmão de Jesus. Não é esse o filho de José? Então, Tiago era irmão de José. Tiago era irmão de Jesus, filho de José e Maria. Vamos ver rapidinho aqui o esboço dessa carta. Irmãos, mais uma vez eu quero falar com vocês sobre a nossa escola bíblica resgatada. Uma aula como essa aula, nós teremos a oportunidade de pararmos e interagirmos bastante. Porque eu tenho certeza que você tem pergunta a fazer. Então, pode guardar sua pergunta e depois, com certeza, fazer essas perguntas, mandar para nós, você terá a sua resposta. Tá bom? Vou falar rápido sobre o esboço desse livro. O livro começa com a prova da vida na fé no capítulo 1, verso 1 a 27. Depois a vida na fé é provada pelas obras, no capítulo 2, verso de 1 a 26. Em terceiro, a vida na fé é revelada nos comportamentos. Nós falamos lá no capítulo 3, verso 1, por isso que Tiago escreve aos crentes, ele é falando aí sobre, claro, sobre o comportamento. O capítulo 3, por exemplo, ele começa sobre o tropeço na palavra. Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ele vai falando, ora, nós pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Olha a analogia que ele faz. Nós fazemos isso com o cavalo e conseguimos levar. E ele está falando, a palavra vai nos levar no caminho certo. Porque nós precisamos da palavra, que é luz, que vai fazer com que não caiamos em armadilha, nos buracos. Por isso que precisamos estudar a palavra. A chave dessa carta. Primeiro, a carta de Tiago descreve a Deus como aquele que vem para perto de nós.
é um Deus que vem para perto de nós. Vamos ver aqui o capítulo 4. O capítulo 4 aqui de Tiago, versos 6 a 8. Olha só. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificais os corações. Duplo ânimo, aqui está falando de duas almas. Sabe, purifica aí, tem uma alma só, uma alma de adorador, cara. E Deus vai se chegar a você. Lá no segundo livro de Crônica 15, capítulo, verso 2, ele falou que se o povo chegar a ele chegará ao povo. Deus quer se chegar a nós, igreja. O que nós precisamos é limpar a casa. Entender isto. A segunda chave aqui, Tiago também tem sido chamado do provérbio do Novo Testamento, por causa de seu estilo e conteúdo similar aos livros de sabedoria do Antigo Testamento. Quando você vai lendo Tiago, e que você já leu Provérbios, Cantares e Eclesiastes, você vai ver que é bem similar. O Tiago conhecia bastante o livro de Provérbios, Eclesiastes e Cantares. A terceira chave é que a carta de Tiago também é chamada de Amós do Novo Testamento, por conta de seu forte ensino no que diz respeito à justiça social e do seu ensino quanto à injustiça social. Quando nós falamos dos ricos, dos pobres, de ajudar os mais necessitados. A carta de Tiago difere de todas as outras cartas do Novo Testamento, em alguns temas. Essa carta menciona Jesus, sabe quantas vezes? Sabe quantas vezes Tiago menciona Jesus? 2 vezes só. Vamos ver aqui. Tiago 1, capítulo 1, verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos que andam dispersas, saúde. 2:1. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Perdão. Tiago 2:1. São essas 2 passagens que ele fala de Jesus. A carta mais judaica do Novo Testamento, com muitas referências do Antigo. Agora ele faz alusões ao Sermão do Monte. Está em Tiago 1:2. Tiago 1:2. Meus irmãos, tende grande gozo quando caís em várias tentações. Sermão do Monte, bem-aventurado aqueles que passam por dificuldade. Verso 4. Tenha, porém, a paciência da sua obra perfeita, para que sejais perfeitos, completos, sem faltar em coisa alguma. Verso 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e se lhe é dada. Verso 20, aí do capítulo 1. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Verso 22, sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Tiago 2, verso 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todas. Lembra que lá no Sermão do Monte ele fala que sobre o adultério. Só você olhar e desejar a mulher do próximo já cometeu adultério.
falando sobre a graça. Não é esperar o ato acontecer, não. Ele conhecia. Tiago 3,18, ele fala assim, ó. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Tiago 4,4, 4,10, 4,4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É duro, né, irmão? Tem que tomar cuidado, tá? Senão nos tornamos amigos do mundo. O mundo está falando aqui, não são as pessoas, não. As coisas do mundo. Não há problema. Não tem problema nenhum. Tem que tomar muito cuidado. Tiago 4, verso 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. O 13. Eia, ouça agora, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Está falando, se vai fazer plano, amanhã nós vamos lá, vamos fazer aquilo. Se Deus quiser, irmão. Se Deus não permitir, está fora. Para terminar, capítulo 5, verso 2. As vossas riquezas estão apodrecidas, os vossos vestidos estão comidos da traça. Verso 3. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesouraste para os últimos dias. Tiago 5, 4. 5, 3 que nós lemos. Ao verso 10, Tiago 5. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Siga esses exemplos. Está cheia também de vigorosos provérbios, não apenas no estilo, mas também nos temas. Amado, esse foi um pequeno resumo dessa carta. Pequeno mesmo, espero que você tenha entendido um pouco. Depois leia essa carta com calma. Se você quiser depois, você pode falar comigo que eu envio para você o PDF dessa aula. É para você ler a carta e entender melhor, entender mais. E participar conosco da nossa escola bíblica, que nós vamos nos aprofundar. E essa carta, por exemplo, nós vamos entrar em detalhes, mas vamos nos aprofundar mais. Hoje nós estamos dando um pequeno resumo, mas nessa nossa escola nós vamos pegar essas cartas e vamos dividi-las em estudar os capítulos para nós entendermos mais profundos. A minha intenção como pastor é que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Até semana que vem, se assim Deus nos permitir. Senhor, obrigado por esse momento, por esta aula. Nós pedimos que o Senhor nos dê uma noite sob as tuas mãos poderosas, que tenhamos todos, Senhor, uma noite de restauração. E amanhã, quarta-feira, possamos todos estarmos de pé para mais um dia de labuta, mas sendo guiados pelo Senhor. Obrigado pela tua palavra, que tem nos ensinado de uma forma tão especial. Nós te damos graça, louvamos e exaltamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Repete comigo, Escola Bíblica Resgatado. Escola Bíblica Resgatado. Em agosto, próximo mês, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te dê uma noite na graça e na paz do Senhor. Está encerrada a nossa aula nessa noite. Fiquem todos com Deus. Até terça-feira.